Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a África, reinventando o futuro, para a gente conhecer um pouquinho esse continente e sobre a formação do mundo atlântico e o tráfico de escravos. Bora lá? Qual é o lugar da África no nosso mundo de hoje? Como esse lugar foi construído e como vem se modificando? Qual é a relação entre a história da África no século XIX e as questões contemporâneas que afetam esse continente? Como compreender melhor e olhar criticamente as tragédias africanas que vemos na mídia e que tanto nos comovem? Na condição de brasileiros, herdeiros de que somos de tantos africanos que participaram da criação do nosso país e cidadãos do mundo, que temos a ver com a África atual? E como estão sendo pensadas as possibilidades de um futuro diferente para esse continente? Todas essas perguntas estarão sendo refletidas, pensadas ao acompanharmos este vídeo. Devemos mantê-las em nossa reflexão e vale nos aproximarmos cada vez mais dessa história que já começamos a conhecer a partir de outros vídeos anteriores. A África é o segundo continente do mundo em população, com mais de 800 milhões de habitantes. Lá vivem 13 de cada 100 pessoas do mundo. A taxa de crescimento da população é uma das mais altas do nosso planeta, quase 3% ao ano. É o terceiro continente do mundo em extensão, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, que correspondem a 20,3% da área total da Terra. São 54 países, sendo 48 continentais e 6 insulares, e ainda há 10 territórios dominados por países estrangeiros, sendo que a maioria destes são ilhas. Cerca de 75% da superfície do continente se situa nos trópicos. Somente as suas extremidades norte e sul têm clima temperado. É o mais quente dos continentes, ainda que tenha regiões de altas montanhas sempre cobertas de neve, como o Monte Kilimanjaro, no Quênia. Na África falam-se aproximadamente 2.000 línguas com suas variantes, os dialetos. Entre essas línguas, mais de 50 são faladas por mais de 1 milhão de pessoas. O árabe, por exemplo, é falado por cerca de 150 milhões de africanos e é a língua oficial de 7 países da África. O Hausa, idioma utilizado no norte da Nigéria, tem quase 70 milhões de falantes. O que podemos concluir com essas breves informações gerais sobre a África? Fundamentalmente, devemos perceber a sua grande e enriquecedora diversidade. E essa diversidade das paisagens e nas muitas línguas é acompanhada pela diversidade em opções religiosas, costumes, modos de vida. Isso acontece não apenas entre os países, mas internamente em cada um deles. Na Nigéria, por exemplo, fala-se cerca de 200 línguas no único país, entre idiomas e suas variações dialetais. Normalmente, em um país com essa característica, seus habitantes falam mais de um idioma no seu dia a dia. Para nós brasileiros, pode até parecer muito complicado, mas é surpreendente como essa diversidade no cotidiano se torna algo vivido com naturalidade. São educados assim desde a mais tenra infância, então se acostumam. Tem um mapa político da África. Para entendermos as questões da África de hoje, as guerras constantes, a instabilidade política de seus governos, os sofrimentos de grande parte de sua população frente às epidemias e a dura vida em campos de refugiados, temos que olhar um passado não tão distante e que nos aproxima dessas Áfricas no plural. Durante quase 4 séculos, do século XV ao século XIX d.C., o continente africano foi cenário do mais longo processo de migração forçada da história da humanidade. Antes disso, já havia rotas de escravidão levando jovens africanos para outras partes do mundo, mas não na mesma intensidade que o tráfico atlântico veio a ter. Toda essa longa história deixou marcas nas sociedades da África. Durante quase 400 anos, as aldeias e cidades da África foram tendo seus jovens retirados à força, periodicamente, por meio de guerras e de expedições de captura em que povos se colocavam uns contra os outros, em que o medo e a luta pela sobrevivência levavam à migração, deixando campos de cultivo e territórios de origem. Os efeitos se fizeram sentir, criando e fortalecendo rivalidades, aprofundando desigualdades, e do ponto de vista da história de outras partes do mundo. O tráfico atlântico movimentou pessoas que traziam ideias, valores, tecnologias e culturas consigo. Esses bens materiais passaram a fazer parte das heranças africanas na América, em especial no Brasil. No entanto, a história da escravidão deixou também uma marca de violência e discriminação difícil de ser apagada. É também por questionarmos esse lugar dado aos africanos na história que, para entender a África hoje, é preciso olharmos numa perspectiva de longa duração. Foram cerca de 11 milhões de africanos trazidos para as Américas como escravos, no mais longo processo de imigração forçada da história da humanidade. Destes, aproximadamente 4 milhões ou mais foram transportados para o Brasil, ou seja, 40% dos africanos escravizados vieram trabalhar no nosso país.
A mão de obra escrava era usada para plantar cereais e produtos agrícolas de exportação, como a cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão, o cacau, o café, para extrair ouro e diamantes das minas, para carregar tudo o que fosse necessário, para construir casas, igrejas e ferrovias, para abrir e pavimentar ruas. Além disso, os africanos escravizados ensinaram muitas técnicas produtivas e remédios para a população brasileira. Enfim, além da sua força de trabalho, trouxeram a sua civilização, os seus conhecimentos, os seus saberes, a sua cultura. O comércio atlântico de escravos conectou não só o Brasil e a África, como parte do Império Português se estendia até as cidades costeiras da Índia e de Macau, na China. Esta ampla rede colocou todo um conjunto de lugares distantes em contato permanente e sistemático. As naus de carreira da Índia chegavam carregadas ao nosso litoral, pois antes passavam pelo litoral da África, trocando os panos do sul da Ásia, conhecidos como panos de negros, por escravos. Aqui, esses escravos eram trocados por açúcar e aguardente, pinga, cachaça. Era uma ampla rede de comércio que envolvia diferentes parceiros em diferentes partes do mundo. Durante o tempo que durou o tráfico de escravos, essas relações que cruzavam os oceanos levavam e traziam pessoas e mercadorias e, junto, eram transportados novos produtos agrícolas, novos alimentos, novas maneiras de cultivar e instrumentos de trabalho até então desconhecidos. As naus carregavam também outros jeitos de falar e de se expressar, ideias, religiões e muito mais. Não devemos esquecer, o tráfico de escravos africanos trazia pessoas, eram seres humanos, retirados de sua terra natal, de suas aldeias, de suas casas, de suas famílias. Na maioria das vezes eram capturados em guerras, mas também eram aprisionados em expedições de captura, especialmente montadas para este fim. Os envolvidos nesses episódios, que depois foi batizado de o infame comércio, eram africanos e europeus inicialmente, e principalmente a partir do século XVIII, brasileiros ou residentes no Brasil. Muitos se perguntam como puderam os africanos traficar uns aos outros. Para começar, eles não se sentiam membros de uma mesma comunidade ou de uma comunidade maior naquela época. A África é um continente, lembremos, e um continente dividido em países e povos. Naquela época tampouco havia os países, mas havia os povos, as etnias, organizados em unidades ainda menores. Eram mais do que tudo pequenos grupos, pequenas tribos, pequenas aldeias, conjuntos de aldeias, algumas cidades e somente em alguns poucos lugares havia reinos, sociedades um pouco mais complexas, cidades, coisas mais desenvolvidas. Em outros vídeos falamos que a identidade das pessoas das sociedades africanas vinculavam-se às suas comunidades e que a região africana ao sul do deserto do Saara havia muito mais comunidades espalhadas em aldeias e pequenas cidades do que em grandes reinos unificados. Ainda que houvesse o Benin, atual Nigéria, que era um grande reino, e o reino do Congo, atuais Angola, e o Congo também, que era outro grande reino daquela época. As comunidades formavam os povos de cada região, não havia nada que os emanasse acima de suas fronteiras étnicas. Um Diula não se via como integrante da mesma comunidade de um Mandinga, no Senegal. Um habitante de Oió, no que veio a ser chamado país Yorubá, na Nigéria, não se identificava com um Hausa, que habitava o que veio a ser depois o mesmo país. Na época do tráfico, seus vizinhos, apenas identificados como os grupos do norte, muitas vezes disputavam terras e recursos por meio de guerras. Uma pessoa, Bakongo, e uma Mubundo, na atual Angola, tinham histórias distintas, apesar de próximas no espaço. Nem sempre, mas em muitas ocasiões, a guerra havia pautado suas relações. A ideia de africano-comunidade surgiu somente no século XIX, muito vinculada ao contexto da luta contra o tráfico e a escravidão. Ao mesmo tempo, uma resposta ao europeu e um novo significado dado ao tratamento que este mesmo europeu vinha dando aos nativos da África. O tráfico enfraqueceu comunidades africanas inteiras, mas enriqueceu mercadores e reis na África. Enriqueceu também alguns pequenos comerciantes, bem como agricultores que vendiam alimentos para as cidades portuárias e víveres para os navegantes. Empobreceu muitos povoados e deixou famílias sem filhos e pais. Encheu os cofres de grandes senhores, alguns destes mestiços de africanas com europeus, e fez cair na miséria os grupos mais fracos militarmente. O tráfico criou e fortaleceu redes de proteção e de clientelismo que submetiam pessoas e povos a algum chefe que lhes garantia a não escravização. A escravidão já existia na África, mas o tráfico atlântico de escravos a fez crescer e assumir novos formatos e, sobretudo, uma outra dimensão,
muito mais ampla internacionalmente e mais profunda no continente. O tráfico aprofundou divisões entre grupos locais e rivalidades intensificaram-se, assumindo faces mais radicais. A história de quase 3 séculos e meio de comércio escravista para as Américas mudou o mundo ocidental. E fez a África perder vidas humanas em seu momento mais produtivo em termos de reprodução demográfica e de criação de alternativas para seu desenvolvimento. Muito do que vimos acontecer em amplas áreas do continente depois da longa história do tráfico não deixa de estar relacionado a este longo processo de expoliação. Eu sei, isso é um pouquinho da história da África, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.